Veja no ICL Notícias, segunda edição. Tudo entre amigos. Reforma da Casa de Praia de Jair Bolsonaro teve participação de empreiteiro que ganhou contratos do governo do Rio de Janeiro. Minha casa aqui não se esquece de água. Estava tudo escrito. O diário golpista do general Augusto Heleno. E como ficam os militares depois do depoimento do ex-comandante do Exército, Freire Gomes. Câmeras, drones e microfones escondidos. As investigações da Polícia Federal sobre a BIM paralela de Bolsonaro com Juliana Dalpiva. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Estamos no ar. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A ICL Notícias, segunda edição, está começando. Estamos ao vivaço nos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube, também pelo canal Com Brasil, uma rede de televisão pública e comunitária disponível em todas as operadoras de satélite. Semana começa essa segunda-feira, dia 4 de março de 2024. Bombando, Chico Pinheiro. Vem aí mais delação, vem aí mais delação. Vem aí. Tá vindo. Jurupoca vai piar, Jurupoca vai piar. Boa segunda-feira, coragem, galera do ICL. Estamos aqui vivíssimos. Você fala que tá ao vivaço? Então é vivíssimo. Vivaço. Vivíssimaço. Isso aí. Com muita energia para começar essa semana, a gente vai falar de muitas coisas por aqui, incluindo depoimento de Freire Gomes na última sexta-feira, 8 horas para mais de depoimento. Também o querido diário de General Augusto Heleno, né, que estava aí fazendo roteiro. Aquela letrinha miúda de gente Querido diário. Isso só me lembra aquele meme, querido diário. Querido diário. E para começar, a gente vai falar de um caso seríssimo também, que está completando 5 anos, não é isso, Chico? Essa semana. Vamos lá? Vamos. Olha aqui. Vocês devem se lembrar, o nome dele era Evaldo Rosa dos Santos. Foi em 2019, quinta-feira dessa semana, vai fazer 5 anos, esta trágica data. O Evaldo Rosa dos Santos estava com a mulher dele, que estava grávida, com um filho que então tinha 5 anos por aí, com o sogro e com uma amiga da família, num Ford Ka branco. Domingo à tarde, estavam indo para uma festa de, como é que chama isso? Chá de bebê, né? Quando deu de cara com um bando de assassinos muito bem armados e bem treinados, é o que se esperava. Militares do Exército Brasileiro chefiados por um tenente. Sem nada a falar, sem nenhuma advertência, esses milicos meteram 257 tiros no carro onde estava essa família. A mulher de Evaldo, grávida, ainda saiu do carro. Não adiantou não, continuaram metendo bala. Olha aí o Evaldo. Continuaram atirando. Um catador de lixo reciclável, Luciano Macedo, viu o Evaldo sangrando no carro, correu para socorrer, meteram bala nele também. O Evaldo morreu na hora. E o Luciano, o catador de lixo reciclável, 5 dias depois, por causa dos ferimentos. A milicada disse que foi legítima defesa. Defesa de quê? Que medo vocês têm dos civis? Bom, até aí já tem um monte de absurdos, né? O absurdo maior é que esta semana passada começou, afinal, depois de 5 anos, o julgamento desse bando de criminosos, bando que está solto. E 2 ministros do Superior Tribunal Militar absolveram os réus no caso da morte do Evaldo, do assassinato do Evaldo. E no caso do
catador de lixo reciclável, do Luciano Macedo, que ia socorrer o Evaldo, aplicaram a pena de homicídio culposo, em que não houve intenção de matar, o que permite uma redução da pena que eles vierem a ter de até 28 anos, e se houver pena para cumprir em regime aberto. Né? Quer dizer, tudo isso é um absurdo, tudo isso não combina com um país civilizado, que vem de civil. Onde é que já se viu, numa democracia, sem nenhuma lógica, de maneira inconstitucional, porque tinha havido aí no Rio de Janeiro, nessa época, uma garantia da lei e da ordem, que o general Braga Neto comandava, mas já havia acabou em 2018, e esse crime foi em março de 19. Né? Não havia nenhuma justificativa para militares do Exército Brasileiro estarem trabalhando com segurança pública. Não é tarefa para eles. Eles entendem de matar os outros, eles não entendem de garantir segurança para ninguém. Militar não garante segurança, garante esse tipo de coisa aqui, que pode ser até aceitável numa guerra, não atirando em civil desarmado, que nada fez contra eles. Se assustaram. Aí um atira, o outro acha bonito, né? Eram fuzis, 257 tiros de fuzis. Agora, além disso tudo, vem essa aberração, né? Numa democracia, esses fardados são julgados por fardados, pelo Superior Tribunal Militar. A Argentina acabou com o Tribunal Militar em 2009. A Argentina não conseguiu passar uma borracha nessas ações patéticas da sua ditadura militar. Nós ainda não. Nós ainda convivemos com arruaceiros, com baderneiros de todas as patentes, né, general Braga Neto, que chama o comandante do Exército de cagão, né, general Augusto Heleno? Deve ter, pode ser, né? Pode ser. Vamos ver. A gente não sabe o que eles andaram aprontando lá no Haiti, como força de paz. Eu sei que na casa desses generais é cheio de arma, né? Igual na casa daquele coronel lá de Campinas, que havia 3.000 munições e cerca de 100 armas. E o apartamento dele explodiu, pipocou de todo jeito, botando a vida de todo mundo em risco. Virgílio Parra Dias, né? Hein? Coronel Virgílio Parra Dias, não é? Virgílio Parra Dias, que depois foi parar num hospital, ele saiu de casa e foi encontrado, não sei se em Campinas, numa praça, com um ferimento no pescoço. Super normal, né? 111 armas em casa. Hein? Super normal, 111 armas. 111 armas. É um número que eles gostam, né? Lembra do Carandiru? 111 armas. Quem é que abriu a porteira, né, desse espetáculo dantesco, essa coisa horrorosa? É Jair. O Jair saiu liberando arma para todo mundo. A gente vai falar hoje de armas liberadas para bandidos. Bandidos como esses caras, que são bandidos. Agora, são bandidos julgados por oficiais, por generais. Olha, está na hora do Supremo Tribunal Federal, com o Congresso Nacional, acabar com esta farra chamada Superior Tribunal Militar. 2 votos foram dados pela absolvição desses bandidos fardados. Só não foi adiante o julgamento porque uma juíza, a única mulher desse tribunal, e que é civil, a juíza Elizabeth pediu, né? Elizabeth Rocha pediu vista dos autos. Até a juíza mineira, a única ministra. São 15 componentes do Superior Tribunal Militar. 10 militares, 5 civis, entre eles a ministra, né? Então é isso. Sabe quem era o advogado dele, dos milicos aqui? O advogado é Rodrigo Roca. O Rodrigo Roca foi advogado, é competente esse cara, foi advogado de Flávio Bolsonaro, conseguiu acabar com a investigação do caso das rachadinhas, esse aí, né? E também defendeu militares da ditadura.
Rodrigo Rocha alegou, como alguns ministros alegam, que os militares agiram em legítima defesa. Legítima defesa. Olha, de 2010, eu estava vendo, de 2010 a 2020, em 10 anos, 35 civis foram assassinados por militares. E a justiça militar não condenou ninguém. Ação inconstitucional, não é papel de militar. Assassinato a sangue frio, sem que nada tenha sido feito contra os militares. Então, na beira de sair todo mundo cantando, lindo, leve e solto, fazendo continência para pneu. Esse é o Brasil que nós não queremos. Nós queremos um Brasil democrático, onde o poder militar está subordinado ao poder civil, onde não há essas organizações corporativas de justiça para proteger gente de farda e onde todos tenham deveres e direitos. Inclusive, tenham direitos gente pobre, gente preta, desarmada. Tá? É isso aí. Vamos ver o que é que vai acontecer. Não há prazo para que a ministra Elizabeth Rocha devolva os autos depois de vê-los, né? Mas há tempo para a sociedade discutir esta aberração que é a justiça militar no país. Vamos tocar, que tem mais coisa aí, né? Tem muita coisa para a gente falar, Chico. Daqui a pouco a Juliana Dalpiva vai estar aqui junto com a gente. E a gente vai começar falando sobre esse caso, né, do empreiteiro que fez obra numa casa de Jair Bolsonaro, em Angra, e depois ganhou contratos de Cláudio Castro no Rio de Janeiro. Vou trazer aqui um contexto enquanto a Juliana vem para conversar com a gente. Senta que lá vem a história. A reforma, olha só essa história, Chico, e todo mundo que está nos acompanhando. Reforma na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, lá em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, teve a participação de um empreiteiro, o Renato de Araújo Correia, que em uma semana venceu licitações de quase 17 milhões de reais em contratos ligados justamente ao governo do Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, do mesmo partido de Bolsonaro, PL. Em um contrato de 9 milhões, o Araújo Correia, o empreiteiro, concorreu sozinho, ou seja, sem concorrência, Chico. E aí, em janeiro, o Bolsonaro, Jair Bolsonaro, fez um discurso em Angra ao lado desse empreiteiro. Vamos assistir? A gente tem esse vídeo aqui, a nossa equipe separou. Vou pedir para o Gabriel Vento colocar para a gente. Alguns políticos, exceto os irmãos, ver a minha casa e outra sendo reformada, estou pagando. Sabe quem estou pagando? Porque vão falar daqui a pouco que ele está pagando para a minha reforma, né? A minha casa aqui não existe, que é de Atibaia. É, claro, ele estava falando ali do sítio de Atibaia, fazendo uma alusão à Lava Jato, né? O presidente Lula, né, Chico? Pois é, fosse o ex-ministro dele, o Moro, ele estava em cana. Pois é. Vamos conversar com o Juliana Dalpiva. Até porque tem 107 imóveis, né, da família Bolsonaro, sendo que 51 comprados em dinheiro vivo. É muita cara de pau. E aí, a gente vai conversar justamente com a autora dessa reportagem, né, que tem ampla experiência na família Bolsonaro e no patrimônio do clã Bolsonaro também. Ju, boa noite para você, querida. Bem-vinda aqui ao ICL. Boa noite. Vocês estão me ouvindo direitinho? Estamos te ouvindo bem. Super bem. Vamos que vamos. Ah, que bom. Falhou um pouquinho para mim aqui na hora que eu fui cumprimentar vocês. Então, boa noite para a nossa comunidade do ICL, Gabi, Chico. E, né, cada dia mais um pedaço da história da família Bolsonaro com imóveis, agora também com reformas, né? Uma reportagem do Metrópolis que traz aí notícias sobre essa situação dessa reforma. E uma coisa que chama atenção, sabe, Gabi, quando eu li a reportagem, eu vi há poucos dias o Bolsonaro falando que tinha usado dinheiro para fazer a reforma, mas aí o ano passado ele tirou praticamente todo o dinheiro que ele tinha em conta no Brasil. Ele declarou para a Justiça Eleitoral 2 contas correntes,
e ele tinha cerca de R$800 mil, alguma coisa perto disso. E aí, até agora, a partir da quebra de sigilo dele, a Polícia Federal viu, né, os repasses que foram feitos para os Estados Unidos, para uma conta dele nos Estados Unidos, justamente na semana em que ele também saiu do Brasil, logo ali, quando estava para acabar o mandato, no final de 2022. E aí, agora tem essa curiosidade, né, de onde é que veio o dinheiro dessa reforma. Então, pelo jeito, tem um presente, né, é o que a reportagem dá conta, no sentido de que esse empreiteiro fez alguns serviços no estilo de um presente, ali um presente, aqui estou usando uma figura para fazer enfim, né, a gente também não, sem saber exatamente as negociações, e eles não quiseram explicar, né, a gente não é presente, fazendo uma leve ironia. Mas só eles podem explicar o que é que veio em troca, né, disso. Teve uma vez, vou até contar aqui uma história breve, eles gostam de aceitar presentes, né? Não gostam de pagar advogados, todo mundo é pro bono para atuar com eles, é pro bono. Agora, recentemente, deram conta de terem usado parte do Pix para pagar os advogados, mas até então, lembro que uma das questões no caso do Flávio Bolsonaro no início era justamente pedir ajuda para o empresário Paulo Marinho para conseguir advogados que atuassem pro bono. Mas lembrei também de uma história envolvendo o silicone, enfim, de algumas pessoas ali da família, para não estigmatizar ninguém, não vou citar os nomes, mas que também Ju, foram presenteados por médicos. Ju, tem mais uma. Hoje de manhã eu estava ouvindo o ICL Primeira Edição, né? Guilherme Amado contando que Bolsonaro, usando cartão corporativo, nós pagando a farra dele, foi mergulhar lá no litoral de Santa Catarina, mergulhar com o cilindro, né? Eu sei porque eu mergulho também. E você, quando faz o mergulho, principalmente mergulho mais profundo, de mais de 20 metros, 30 metros, 40, você não pode voar em seguida. Você não pode pegar um avião e voar num dia, você tem que esperar 2 dias para você voar, por causa do problema da pressão, né? Então, para poder voar, que ele tinha pressa de voar, ele alugou uma câmara hiperbárica, uma área que você, uma coisa blindada que você entra, fica horas ali dentro, e isso é uma câmara sob pressão e ela regula novamente sob pressão. Ele pagou R$5 mil, não é nada, né? R$5 mil. R$5 mil com cartão corporativo, né? E aponta para os outros e denuncia que os outros gastam, que todo mundo é desonesto. Ele que é o honesto. Olha, de honesto nem Ernesto ele é, né? Ernesto era o Geisel, que dizia assim, esse cara é um mau militar. Câmara hiperbárica com dinheiro público. Né, Jair? Toca aí. Diga, Ju. Ela tá com delayzinho, né? Além de todas as motociatas, né? As férias, ele gosta de omitir, né? Usava as instalações públicas, mas levava toda uma trupe junto para esse tipo de lugar. Em Santa Catarina mesmo, ali em São Francisco do Sul, foram muitas vezes passar férias, com gastos enormes, porque banca toda a estrutura, não é só ele, é a segurança, são os assessores. Teve também no funeral na campanha. Opa, a gente teve uma interrupção no áudio da... Travou aí. Tivemos uma interrupção aqui no áudio da Juliana Del Pivo, enquanto ela estava conversando com a gente. Ela deve se reconectar aqui para conversar com a gente a respeito disso. Estava vendo aqui também, Chico, depois posso retomar com a Juliana. Mas esse empreiteiro também, vale a pena ressaltar aqui, foi um nome de Bolsonaro como candidato a prefeito em Angra dos Reis. Ou seja, também vai se desenrolando essa história aí, né? Quer dizer, ele comprou a briga com o PL, até estava conversando com o William De Luca sobre isso, comprou a briga com o PL para impor o nome do amigo dele, não. O que está em jogo aí, não é isso? Também tem que ser apurado, né? É muita coisa para ser apurado, né? É muita coisa para ser apurado nessa família Bolsonaro. Porque o PL
tá bastante chateado, né, para usar aqui um eufemismo, com essa história. E Jair Bolsonaro insistiu no nome dele como prefeito de Angra dos Reis. Curiosamente, coincidentemente, a amizade deles, né, levou a tocar, aqui o empreiteiro tocasse a reforma na casa dele, ou seja, é tudo uma grande curiosidade aí, né? Essa família é muito unida. Ou então a gente pode também cantar a amizade, né? Tem várias aí, muito boas para a gente colocar aqui. Trilha sonora para essas... Enquanto a gente não reconecta, exatamente. Enquanto a gente não reconecta com a Juliana também, porque a gente já estava desenrolando essa história, e ela ia citar alguns casos também aqui, né, Chico? É porque eu me lembrei desse caso aí da Câmara Hiperbárica. Exatamente. Ela voltou. Ela voltou, está aqui com a gente agora. Ju, a gente estava falando aqui também sobre Bolsonaro, né? Sobre esse empreiteiro ser o nome de Bolsonaro como candidato à prefeitura de Angra dos Reis, né? E aí eu estava trazendo aqui essa informação também, enquanto você estava aí se reconectando junto com a gente. Pode retomar seu raciocínio, querida, vai lá. Eu estava complementando aqui o que o Chico falou sobre os gastos que eles costumam fazer, fingindo que não estão dinheiro público, ou que estão gastando pouco dinheiro público. Essa própria estrutura lá em Angra, agora também, né? Ele continua tendo alguns, fora os que não estão presos, né? Ele ainda tem, que são destinados pela presidência da República. E foi muito comum nos anos do governo Bolsonaro, sobretudo na pandemia, no pior momento possível, a quantidade de viagens, motociatas, com todo o aparato do Estado, porque tinha que proteger o presidente da República, né? Sem nenhuma racionalidade para gastar todo esse dinheiro em meio a tantas viagens, essas férias todas, onde todo mundo era aconselhado a ficar em casa. O Bolsonaro simplesmente não ouvia nada, né? Não ouvia nada nem ninguém, fazia o que queria. Mas tá rolando muita negociação política no PL do Rio de Janeiro, mesmo que o Bolsonaro e o Valdemar, que é o presidente do partido, não possam se falar, porque afinal de contas estão sendo investigados pela tentativa de golpe de Estado, e foi determinado pelo ministro Alexandre de Moraes há um mês atrás, né, no início de fevereiro, que eles não podem se comunicar. O que eu ouvi falar nas fontes do PL é que essa comunicação agora é feita por intermédio do Flávio Bolsonaro, né, que é filho do ex-presidente, é senador e tem muita influência dentro do partido. E tinha meio que uma negociação ali, um caminho para o Carlos Bolsonaro virar o presidente do PL no Estado. Mas não sei se agora, em meio a toda essa confusão das últimas operações, se isso vai se manter. Porque, inclusive, o próprio Carlos tem que trocar do Republicanos para o PL, a filiação. Hoje ele é do Republicanos ainda, mas parece que eles estão querendo apostar nele pela reeleição, para mais um mandato de vereador, eu acho que é o 7º, se eu não me engano. E eles apostam que ele vai fazer uma votação muito grande, embora ele tenha perdido hoje, que se não me engano, 30% dos votos da eleição de 2016 para a eleição de 2020. Resta saber se ele vai aparecer na Câmara, né? Porque também agora, não tendo mais o pai em Brasília, talvez ele frequente a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, coisa que ele nunca gostou de fazer, né? Agora, Ju, você que investigou tanto as questões da família Bolsonaro, escreveu sobre isso, fez podcast, fez tudo. Como é que ficou aquela história dos 107 imóveis da família, 51 compradas com dinheiro vivo? Aquilo não seguiu investigação daquilo? Como é que uma pessoa compra 51 imóveis com dinheiro vivo? Não é? Parou aquela história? Chico, só para a gente ficar atento aos dados, né? 107 são as negociações que foram feitas ao longo dos 30 anos. Então, isso incluindo os filhos, incluindo as ex-mulheres, os irmãos, então, assim, a família como um todo. Dessas, 51 tiveram uso de dinheiro em espécie em parte ou no todo. Agora, essas investigações continuam. Só que, assim, não tem uma investigação só sobre os 51, uma específica dos 51. Uhum. Os imóveis que envolviam o Flávio, até quero ajudar aqui também nesse outro detalhe. O caso do Flávio Bolsonaro não está arquivado, não acabou.
o que teve uma série de provas que foram anuladas, mas ele está parado porque o Ministério Público do Rio de Janeiro, não sei por qual razão, não anda com essa investigação. Faz um tempo já que existem inúmeras desculpas no sentido de que tentando reverter algumas decisões que tiveram nos tribunais superiores, mas não tem motivo para essa investigação não acontecer. Inclusive, tem acordo de colaboração de testemunha que confessa que devolveu o dinheiro, tudo. Existem provas não anuladas dentro do procedimento que o Ministério Público toca. Então, uma grande parte destes imóveis está, inclusive, dentro do caso do Flávio. O Ministério Público do Rio de Janeiro é responsável por isso. E aí tem uma outra parte que está dentro da investigação do Carlos Bolsonaro. Aí tem uma de rachadinha, né, que apura, são crimes parecidos, apura lavagem de dinheiro, organização criminosa, peculato. E aí, alguns imóveis que envolvem a ex-mulher do Bolsonaro, tem uma investigação da Polícia Federal sobre isso também. Aquela casa, lembra? A gente falou disso aqui em janeiro. Essa casa que ela comprou de 3 milhões com uso de um laranja, que agora foi revendida, inclusive, já completando o ciclo da lavagem de alguma maneira, tá numa investigação da Polícia Federal. Então, tem vários casos que tocam as investigações envolvendo esses imóveis. Agora, os de São Paulo, que envolvem os irmãos do ex-presidente, isso sim foi pedido para investigar por alguns deputados para o Supremo Tribunal Federal quando o Bolsonaro ainda era presidente, mas essa investigação foi negada pelo ministro André Mendonça. Mas o que eu queria deixar claro aqui é que ela está separada, né? Tem pedaços dessa investigação em diferentes casos. A gente aqui, jornalisticamente, achou importante apontar também, né? Olha, o tanto de dinheiro vivo que andou por vários imóveis da família Bolsonaro. Ju, queria trazer um outro assunto aqui para a gente poder comentar também, que é a ABIN de Bolsonaro, né? Vamos falar de espionagem ilegal. A Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, usou, além de um sistema para monitorar a localização de pessoas, a gente já falou bastante a respeito disso, do First Mile, também usou equipamentos como microfones direcionais, câmeras escondidas, drones e malwares, programas maliciosos, né? A utilização dessas ferramentas, inclusive, está na mira de uma investigação da Polícia Federal. E aí, um detalhe, olha só essa história. A agência comprou esses drones, só que os agentes não sabiam usar, conforme a apuração da reportagem do Globo. Quer dizer, está na mira da investigação da Polícia Federal, né, nesses indícios de um esquema de espionagem legal do governo Bolsonaro, só que, apesar de gastar dinheiro com isso, não sabia como usar, né, Ju? Sim, assim, olha, uma coisa que já desde o ano passado, quando teve a primeira fase das investigações desse caso da ABIN, eu já vinha conversando com vários agentes né, que foram, de algum jeito ali, pressionados a fazer coisas que não concordavam, desconfiavam, e aí passaram a ser até perseguidos dentro da agência. E aí agora vem esses depoimentos que aparecem nessa reportagem do Globo, confirmando, né, vários dos relatos. Eles tentaram fazer dossiês, tentaram fazer, porque alguns foram feitos, outros a gente ainda está tomando conhecimento, e alguns a gente já sabe até, de certa maneira, que existiram. De diferentes pessoas ao longo desse tempo. E uma coisa que as fontes contavam desde o ano passado é que diferentes ferramentas foram utilizadas para além do First Mile, para além do monitoramento das localizações via celular. Outros softwares também foram usados, combinados com o First Mile e outras informações. Então, também vou lembrar aqui do caso do Jair Renan, que em determinado momento era investigado por fazer uso, né, de ser filho do Bolsonaro, fazer uma espécie de lobby para empresários no governo. E aí a ABIN vai lá e faz uma contra-investigação, quer dizer, vai lá apurar onde é que estava o tal do carro que o Jair Renan teria ganhado. Se isso, em algum momento, foi papel da ABIN, né, fazer uma contra-investigação de uma investigação que a Polícia Federal estava fazendo.
Então, eu até pedi para a produção separar aqui, não sei se eles conseguiram. Sim. No ano passado, um agente da ABIN chegou a me mostrar uma documentação sobre 2 ministros do atual governo que foram monitorados. Tinha lá um dossiezinho de 6, 7 páginas. Adversários de Bolsonaro, né, Ju? Adversários de Bolsonaro. Eu não citei o nome desses ministros na matéria, até porque essas investigações estão em andamento, e como já ficou claro na documentação que veio à tona da ABIN, tudo vem sem nada, né? Vem sem nenhuma identificação. Então, assim, esses documentos são cedidos sem timbre, sem nada. Tudo era feito de maneira bastante informal, para justamente fingir que não era uma documentação da ABIN. E uma coisa que as fontes sempre falaram também é que... a chamada está no ar aí, Ju, só para te alertar. Essa reportagem que você fez em novembro de 2023, do ano passado. Isso, novembro de 2023. Com o Eduardo Militão, com um outro grande jornalista, um querido colega. E essa fonte chegou a me mostrar... por exemplo, esses documentos, e me chamou a atenção, assim, né, esse detalhe dessa coisa toda feita de maneira quase que amadora, para tentar não ligar isso à ABIN. Mas agora, nessas documentações que estão vindo à tona na operação nos últimos dias, a gente vai lá e vê que vários documentos foram feitos dessa maneira, para tentar omitir as origens, né? Quer dizer, quem fez e tal, mas eles deixaram muitos rastros do trabalho, sabe? Muita... agora, a documentação, né? O detalhamento, tudo que está nos celulares, as mensagens. Eu acho que eles tinham também uma certa expectativa de que fosse ser uma investigação mais conservadora, e a Polícia Federal, de maneira muito ágil, pediu a quebra de sigilo da nuvem de dados, né, do celular do Ramagem, e ali foi obtida muita informação, muita prova para essa investigação, que começa a se cruzar com a investigação da tentativa de golpe de Estado. Eu não me surpreenderia se nas próximas semanas, né, meses ali, tinha uma expectativa de concluir até o final do ano, mas agora acho que vai até o meio do ano, mais ou menos, a conclusão do inquérito, em que medida também a ABIN foi usada para a preparação dessa estrutura golpista que vai tentar dar um golpe no final de 2022 para que o presidente Lula não tomasse posse. É isso. Juliana Dalpiva, querida, obrigada por hoje. A gente se vê em breve, nos falamos. Um beijo para você e até a próxima. Até mais, Ju. Um beijo, gente, mas ó, a gente vai ter notícia, novidade aí de histórias de família Bolsonaro essa semana. Vem aí, hein, gente. Se a Ju tá falando é porque é coisa quente. Vem coisa quente aí. Calma. Semana promete. Aliás, toda semana eu prometo. Para vocês. Tá bom. Coragem, que hoje é segunda-feira. Vamos nessa. Vamos nessa. Ô, Chico, falando em ABIN, né? A gente estava conversando com a Ju agora. Tem também, em 2021, né, um drone da ABIN que foi flagrado sobrevoando as proximidades da residência do então governador Camilo Santana, né, do Ceará, atual ministro da Educação. E aí, falando em Camilo Santana, ele encontrou uma suposta sala secreta da ABIN dentro do Ministério da Educação. Gabinete, do lado do gabinete dele. Em janeiro de 2023, quando ele assumiu o cargo. Do lado do gabinete dele. Agora, tinha um drone, sim, rondando a casa dele, mas isso foi em 2021. Isso. Né, no governo do Bolsonaro ainda. Né, esse drone, e foi apanhado, pegaram com a boca na botija, né, como se diz, o Paulo Magno, que era um gestor, era um diretor da ABIN e da ABIN paralela, né? Porque isso é bisbilhotagem, isso é arapongagem, isso é delinquência. São delinquentes. Ele, o chefe dele, que é deputado hoje, o Ramagem, né? O Alexandre Ramagem, né? Eles é que estavam fazendo isso, sob o comando do grande gestor de trambicagens, né? Que é o Carluxo, o Carlos Bolsonaro, esse vereador que pouco frequenta a Câmara do Rio. O Carluxo tudo indica, né? Tudo indica que é um dos responsáveis pela ABIN paralela, pela sarapongagem, esses equipamentos que vieram de Israel. O Paulo Magno, que era gestor do First Mile, né? Foi catado em flagrante, pilotando o drone
bisbilhotando a casa de Camilo Santana, que então era governador, ele governador do Ceará. E muita gente se pergunta, por que ele estava querendo ver lá na casa do governador do Ceará? Ora, naquela época, estava passando por ali, foi visitar Camilo Santana na casa dele, o candidato presidente Lula e a Janja estavam lá, ou estariam indo para lá. Quer dizer, é isso que eles queriam bisbilhotar, né? O Alexandre Ramagem, esse Paulo Magno, né? Estavam bisbilhotando a casa. E o Camilo Santana, depois que assumiu o Ministério da Educação, achou, né, uma sala camuflada do lado do gabinete dele, uma pequena sala cheia de aparelhos de bisbilhotagem, de arapongagem, né? Coisa dessa cambada de delinquentes que tocavam a BIM paralela sob o comando de Ramagem e, ao que tudo indica, do general, né? O general da casa, agora fugiu, Augusto Heleno. Augusto Heleno, né? Que está acima, né? O GSI. Vamos ver se ele vai abrir o bico hora dessa e contar se ele sabia disso ou se ele não sabia. Será que é tão incompetente assim que ele não sabia o que faziam debaixo do nariz dele e vai jogar a culpa no Bolsonaro? O que eu acho que está divertido nessa história, Gabi, né, é que o Bolsonaro com medo do que o Heleno vai falar, com medo do que o Freire Gomes fala, com medo o Freire Gomes com medo do que o outro diz, aí o Braga Neto. Então, pela primeira vez, eu acho que nós teremos alguns oficiais, algumas altas patentes punidas por golpes ou tentativas de golpes no Brasil, é porque eles estão em choque entre eles. Então, um vai entregar o outro. Esse é um assunto bom, sabe para quem? Para ele, Leandro Demore. Leandro Demore, o homem do jornalismo investigativo. Boa noite, Leandro. Boa noite, querido. Fala, meus amores. Ainda bem que vocês atrasaram a minha chegada aqui, porque eu estava tossindo. Eu tomei um café meio engasgado aqui. Pelo amor de Deus, hein, Leandro Demore? Não vai virar notícia aqui, por favor. Pouco antes da entrada, né? Não, aí não dá. Não jornalista dá. Morre ao vivo. Pelo amor de Deus. Deus te livre. Bom, a gente vai falar de Augusto Heleno, mas vai falar também do Freire Gomes, né? A gente vai começar por ele. Ex-comandante geral, né, do Exército, o general Freire Gomes, ele ficou mais de 7, 8 horas na sexta-feira, respondeu mais de 300 perguntas na Polícia Federal e confirmou, tem várias questões aí, né, que aos poucos estão surgindo dos vazamentos, mas ele confirmou que ele esteve sim numa reunião golpista com Bolsonaro em dezembro e que eles discutiram a minuta, a famosa minuta do golpe. Tem muita coisa, tem muito fio aí para puxar, né, Demore? A PF agora está querendo apurar se, de fato, houve omissão por parte de Freire Gomes. Tem bolsonarista também e tem golpista, né? Tem militar querendo puxar o tapete do Freire Gomes porque está achando que ele é traidor. Andréa Sadi também apurou isso, que eles estão chamando o Freire Gomes de traidor em grupos de WhatsApp. Então, tem muita coisa que vem pela frente agora com esse depoimento do Freire Gomes, né? A grande linha, Gabi, a ser cruzada agora pela investigação, é um desafio da investigação mesmo, porque você vai ter que separar o que é intenção do que é planejamento. Essa é a grande questão, né? Porque você tentar um golpe de Estado, você precisa de planejamento. Bom, nós já estamos aí fartos de saber muitas evidências de que houve um planejamento de fato. A defesa do Bolsonaro vai tentar traçar uma linha no chão para mostrar que aquilo não era um planejamento, era uma intenção. Então, Bolsonaro se encontrou com os comandantes das forças. Bom, ele fez uma sondagem, né? Eventualmente era uma intenção que ele tinha, mas ele não levou esses fatos todos para o nível do planejamento. Então, a gente tem que esperar para ver como os depoimentos avançam agora. Esse depoimento do Freire Gomes ele é importante para tentar entender o conteúdo dessa conversa. Essa conversa já tinha sido antecipada em 2022 pelo jornal Financial Times. Vocês vão lembrar muito bem, né, que o Financial Times publicou uma extensa matéria na época, com algumas coisas que a gente já sabia, mas aquelas reportagens que colocam as coisas nos eixos, né, para a gente entender um pouco melhor o enredo das coisas, e trouxe na época que essa reunião havia acontecido. Segundo a apuração do Financial Times,
o Freire Gomes e o brigadeiro, que era o comandante da aeronáutica, o brigadeiro teria ficado calado nessa conversa, o Freire Gomes teria dito algo como, pera lá, vamos ver, não é bem assim, não teria feito uma adesão a uma tentativa de golpe, e o Almir Garnier, que comandava a Marinha na época, teria sido o homem dessas três forças que teria dado o ok, teria dito para o Bolsonaro, né, se o senhor for para essa solução, a Marinha estará aqui ao seu lado. Então isso já tinha sido trazido, publicado pelo Financial Times, e agora nós temos esse depoimento. Esse depoimento, como você falou, né, Gabi, um depoimento extenso, um depoimento que durou aí boa parte da sexta-feira. Parece que o almirante da Marinha também deu depoimento extenso e o brigadeiro, e o almirante Garnier teria ficado calado, não respondeu nenhuma pergunta, porque ele sim é um dos mais implicados nessa questão toda. A grande questão agora é essa, vai ser traçada uma linha de defesa do Bolsonaro, eles vão tentar dizer que você sondar pessoas ou explanar essa intenção em algum momento, ficou apenas na intenção, não teve um planejamento, não era necessariamente uma intenção de golpe de Estado, mas havia ali uma certeza de que as urnas tinham sido fraudadas, então tinha assim uma intenção de proteger a democracia brasileira. Vejam só, o Bolsonaro vai alegar isso na sua linha de defesa, mas a grande questão é o seguinte, vamos lembrar, 2 semanas atrás, 13 depoimentos foram dados, 12 num dia, se eu não me engano, e 1 no dia seguinte, foram dados ao mesmo tempo na Polícia Federal por várias daquelas pessoas que passaram por busca e apreensão, algumas das pessoas foram presas. E aí eu vou trazer uma informação aqui, que é uma informação importante, para a gente também tentar entender como as coisas vão caminhando dentro da investigação, porque quando teve os depoimentos, quando teve aquelas buscas e apreensões, e teve algumas prisões, entre as prisões estava a prisão do Felipe Martins. Felipe Martins, assessor especial da Presidência da República para Assuntos Internacionais, ficava aí lotado numa sala contígua ao gabinete do Bolsonaro no Palácio do Planalto, lá no 3º andar. É um cara muito ligado aos considerados aí olavistas, ao Carlos Bolsonaro, ao Eduardo. Um cara que tinha muita influência também no tal do gabinete do ódio, é alguém que também arregimentou pessoas, os famosos trolls de internet, o Bolsonaro zoeiro, essas pessoas que tinham contas aí, principalmente no Facebook na época, que foram levadas para o tal do gabinete do ódio, e vai fazendo link com as coisas que a gente está falando aqui. O gabinete do ódio seria o desaguadouro, ou um dos desaguadouros, dos dossiês que estavam sendo criados ilegalmente pela BIM Paralela. Então todas essas coisas se conectam. Aí a informação importante. O Felipe Martins, ele está preso, ele foi preso lá no Paraná, ele foi transferido mais ou menos uns 10 dias atrás para Curitiba, está em Curitiba preso ainda, nós ainda não tivemos acesso ao depoimento do Felipe Martins e nem mesmo as imagens da audiência de custódia que foi feita em relação ao Felipe Martins. Uma descrição da audiência de custódia que eu recebi. Tá? Isso é uma coisa importante para a gente ficar de olho. Por que, Chico e Gabi? Porque fala-se, inclusive, na possibilidade de algumas delações acontecerem em todos esses depoimentos. Você pode até combinar um enredo geral, quando você vai ouvir 12, 13, 15 pessoas, mas é difícil você acertar nos detalhes. As pessoas, cada um, a partir do momento em que as pessoas estão presas ou na mira da justiça, cada um vai defender os seus próprios interesses. A pessoa vai olhar para o que ela tem dentro de casa, quais são os problemas iminentes dela, pelo que ela está passando, quem é que está do lado dela, quem é que não está, vai olhar para os crimes que ela eventualmente pode ser acusada ou virar ré, vai olhar para quanto vai custar essa defesa, uma defesa super cara, porque esses processos todos, a maior parte das petições e da defesa vai ter que ser tocada no Supremo Tribunal Federal, que é um tribunal caro para você se defender, não é um tribunal barato, não é qualquer pessoa que tem dinheiro para bancar isso. Aí a informação importante, Felipe Martins, segundo eu ouvi de pessoas que viram o vídeo da audiência de custódia do Felipe Martins, está irreconhecível em relação ao que a gente viu das fotos aí, aquela pompa toda, o terninho bem cortado, diz que está fisicamente irreconhecível, mais desarranjado, digamos assim, do que o normal, com problemas familiares e financeiros, segundo ele declarou, inclusive, na audiência de custódia, muito graves, parece que tem uma pensão para pagar, aí que custam dinheiro para ele, estaria desempregado, estaria sem nenhum fundo financeiro para se sustentar, teria sido abandonado pelos Bolsonaro em boa medida financeiramente. Então, para a gente ficar com um ponto de atenção, Felipe Martins
é um homem que sabe de muita coisa da família Bolsonaro, é um dos mais próximos ali da família mesmo, não só do governo, e a situação dele não é boa, viu, Chico? Ele ainda se encontra preso, a defesa dele vai custar caro, e segundo ele declarou aí nesses trâmites todos da custódia, ele estaria numa situação financeira de penúria, morando aí com familiares, tendo que pagar pensão fora de casa, abandonado financeiramente, abandonado publicamente. Veja só, nós não ouvimos da boca de nenhum Bolsonaro o nome de Felipe Martins desde que ele foi preso. E nós já vimos os bolsonaros fazendo isso antes. Então, se há possibilidade de algumas delações acontecerem, um ponto de atenção, eu não estou trazendo aqui nenhuma informação de que ele estaria delatando nem nada disso, estou dizendo o seguinte, um ponto de atenção que é o que leva delatores a tomarem essas decisões também, é a sensação de abandono, a solidão da prisão, está preso longe de casa, porque o Felipe Martins não é de Curitiba, né? Ele é do interior do Paraná, então está longe da família, não passa, segundo ele, por uma situação financeira confortável, então é um ponto de atenção para a gente ficar de olho nos próximos meses. Hoje de manhã, para encerrar o raciocínio, a coluna da Bela Megali lá no jornal O Globo trouxe uma informação em off, portanto a gente não é uma informação oficial, digamos assim, mas a Bela Megali disse que ouviu isso de fontes, então a gente tem que ter sempre um pouco de cuidado com essas informações, porque essas coisas andam e voltam, vão para frente e vão para trás, às vezes uma fonte passa uma coisa, mas talvez não é bem aquilo, a gente não sabe. A publicação dessas informações em off, muitas vezes elas cobram a outros interesses também, você fazer preço numa delação, enfim, tem uma série de questões aí, tá? Mas a Bela Megali apurou, segundo ela, que os inquéritos, as apurações policiais em relação ao Bolsonaro, que envolveriam golpe de Estado, falsificação da vacina e o escândalo das joias, devem terminar até o primeiro semestre deste ano, segundo ela, até julho. A partir disso, a Polícia Federal, nesse caso, fecha o inquérito, envia para o Ministério Público Federal, através da PGR, a maior parte desses casos. O Paulo Gonet decide se pede outras diligências ou informações e decide se joga esses inquéritos no lixo ou oferece denúncia para a Justiça. E a partir disso, a Justiça decide se aceita a denúncia ou não. Se aceitar a denúncia, Bolsonaro vira definitivamente réu nesses processos. Bom, e aí o caminho estará pavimentado para Papuda, para Bangu, sei lá onde ele vai querer ficar, né? Mas, de qualquer maneira, isso então leva algum tempo também. É o chamado devido processo legal, que a gente espera que seja cumprido, que ele tenha todos os direitos de defesa, mas que é difícil, é difícil. Olha, Polícia Federal, o Supremo, né, o ministro Alexandre de Moraes, eles têm em mãos as delações do Youssef, do Vassef, né? O resto da delação do Mauro Cid, que a gente não sabe tudo que tem lá dentro. Tem horas e horas. Será ouvido de novo, viu, Chico? Será ouvido mais uma vez o Mauro Cid. Eu sei, agora para poder checar com novas informações, checar as declarações desses que depuseram na semana passada. Olha, tem 6 horas do general Freire Gomes. 6 horas. É muita coisa, né? E esse general que foi chamado de cagão pelo Braga Neto, né? Não, porque o general não quis aderir ao golpe. Né? 8 horas. 8 horas. Sabe o que esse cara falando 8 horas? O que ele sabe, o que ele viu? E fica aí, né, com essa assim, não, ele não aderiu ao golpe. Tá certo, ele não aderiu ao golpe. Não, mas ele poderia ter dado voz de prisão ao Bolsonaro. Também não é tão simples assim, não poderia. Até entendo que ele, em favor do general, possa existir um pensamento assim. Ele falou, comigo vocês não contem, né? Não contem comigo para esse tipo de aventura, né? Mas, ao mesmo tempo, não foi capaz de desativar aquela palhaçada daqueles acampamentos, né, de fanáticos em frente ao quartel, que era só mandar tirar. Também poderia, o Bolsonaro podia tirar ele do posto de comandante do Exército. De qualquer maneira... Como havia feito antes, né, Chico? Vamos lembrar que o Bolsonaro destituiu os 3 comandantes da Força. O Pujol, né, o general Pujol. Ele aprontou muito, ele não gostava do general, é um diretor da Polícia Federal que não atendia, não era minha polícia, então mandava embora, né? Mas certamente,
o general não aderiu ao golpe, ao contrário desse da Marinha, do almirante Garnier, né? Que na hora que foi dar busca e apreensão na casa dele, tremeu todo e falou, só estava eu e o Espírito Santo. Sei que Espírito Santo, espírito de porco, é esse que acompanha um cara golpista como esse Garnier, né? Eu estava sozinho em casa, eu e o Espírito Santo. Então tá bom, general, tá bom, almirante. Mas esse general, né, acusado de ser cagão pelo Braga Neto e que pode, para as forças progressistas do país, é visto como omisso, aquele que não agiu, que não denunciou, mas talvez tenha tido razões para não fazê-lo, pode agora escrever o nome dele na história como alguém sério, depende do que ele está falando lá. E ele está depondo como testemunha, né? Não como investigado, indiciado, nada disso. É testemunho. Então ele pode falar. Vamos só lembrar uma coisa que impressionou o Exército Brasileiro, em boa parte, em boa medida, muitos deles a não aderir totalmente a um golpe militar, foi a declaração dos Estados Unidos, foi uma declaração pública que foi feita, tanto pelo Legislativo nos Estados Unidos, como pelo Exército americano, né, norte-americano, dizendo que se o Exército Brasileiro, as Forças Armadas Brasileiras interferissem no processo eleitoral, toda a cooperação com as Forças Armadas dos Estados Unidos estaria cortada, né? Então isso também tem que ser levado em conta, porque muita gente que estava ali na corda bamba, no vai, não vai, no pode ser, podia até acreditar que tinha fraude na urna, que ia ir para o lado do Bolsonaro, quando veio esse recado lá do grande irmão do Norte, não veio. Esfriar um pouco, né? O recado não veio. O general, o Lloyd, eu gosto do nome, Lloyd Austin III, o terceiro. Lloyd Austin III, esteve aqui no Brasil, acompanhado, inclusive, de uma outra oficial, uma generala, né, assim que a gente fala, generala, que cuida das questões da América do Sul, e ele é o secretário, é o ministro da Defesa dos Estados Unidos. Até uma coisa rara para a gente ver no Brasil, que é um general negro, grande, né, e chegou e falou grosso. Eu li o discurso dele aqui para os militares, né? E ele foi recebido aqui pelos militares brasileiros, louvou o Exército Brasileiro e deixou muito claro, né, o governo dos Estados Unidos da América, as Forças Armadas dos Estados Unidos da América, confiam que o Exército Brasileiro vai reconhecer o resultado das urnas e não permitirá alterações. Mas já bastou, né? Eu até tem foto do Lloyd Austin aí, vamos ver se a gente acha. Eu até conversei com o Paulo Motorim, jornalista também que acompanha esse caso há bastante tempo, e ele apontou também que mesmo depois desse recado dos Estados Unidos, continuaram com essas tratativas de golpe, né? O próprio querido diário aí, né? Os documentos do Augusto Heleno que a gente vai comentar agora, continuaram mesmo com esse recado muito claro. Então... Continuaram, mas na hora de decidir o golpe lá naquelas reuniões que o Augusto Heleno bateu na mesa, vou virar a mesa, vou dar soco... Ó o Lloyd Austin III aí. Tem ele de farda também, né? Olha lá. Mas mesmo depois, nessa hora de decidir vamos dar o golpe, não vamos dar o golpe, os caras se lembraram lá do irmão do Norte. É melhor não, me inclua fora dessa, né? E o outro é o brigadeiro, né, o comandante da aeronáutica, o Batista Júnior, que houve um incentivo do Braga Neto e de outros golpistas, né, talvez até o próprio Garnier, para infernizar a vida dele e da família. Quer dizer, é uma baixaria sem tamanho, né, Demore? Eu acho que vale a pena a gente trazer aqui essa informação também, antes da gente falar a respeito do Augusto Heleno, de que a gente teve também, abrindo a boca, depois do Freire Gomes, né? Também vale a pena dizer do comandante da Aeronáutica, Carlos Batista Júnior, que conversou com a Polícia Federal também, e o que a gente sabe até o momento que eles implicaram diretamente o Jair Bolsonaro, né? Mais um elemento implicando, né? Não é necessariamente uma novidade, todo mundo já sabe que Bolsonaro está implicado, mas a gente tem mais elementos, mais materialidade, como diria o César Calejon, para imputar esses crimes a Bolsonaro. A materialidade para meter o Bozo em cana
É o que não vai faltar. Pois é. E aí o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Luiz Roberto Barroso, também criticou nessa segunda-feira a politização das Forças Armadas. Ele falou sobre isso. Ele disse que os militares foram manipulados e arremessados na política por más lideranças. E aí também acabou citando ali, por conta do TSE, né, a atuação ali das Forças Armadas se metendo onde não deviam durante as eleições, que eles fizeram um papelão no Tribunal Superior Eleitoral, que eles foram convidados para ajudar na segurança, para dar transparência, e aí foram induzidas por uma má liderança a ficarem levantando suspeitas falsas, disse o Barroso, lembrando dessa história aí das eleições. Agora, só para a gente trazer também o assunto do diário, como eu disse, do general Augusto Heleno, ex-ministro... Oi, diga, Leandro. Só um comentário final muito rápido. Claro, vai lá. A gente tem que ficar de olho também, nos próximos tempos aí, em relação a uma coisa importante. Lógica de organização criminosa. Você tem uma investigação que vai se fechando. Isso acontece não só na política, em crime de colarinho branco, mas em qualquer outro crime. Vou dar um exemplo clássico, tá? O líder lá do PCC, ou do Comando Vermelho, que foi preso e já está na cadeia. Quando vê, por uma lógica interna, de pessoas que querem ou se livrar do que cometeram, ou livrar amigos, ou dar um jeito na situação, todos os crimes passam a ser do cara que está preso. Então a gente tem que cuidar também, porque agora está funilando no Bolsonaro. A gente tem que cuidar porque daqui a pouco todo mundo vai falar, não, foi ele, não, foi só ele, não, foi só ele, eu não queria, eu falei que não, foi só o Bolsonaro. Então, esses depoimentos são importantes. Agora, a investigação da Polícia Federal, ela precisa ser uma investigação completa e ficar de olho também nessa galera que vai falar por aí agora, porque já está vendo que o Bolsonaro está na beira do precipício e está se segurando em um pé só. Né? Naquele negócio de desenho animado, tá segurando só na plantinha, no precipício, né? E aí todo mundo fala, não, foi ele. Porque todo mundo tá olhando e tá falando, esse aí já vai cair. Esse aí se deu mal já. Então vamos nos livrar nós aqui, os nossos amigos, vamos tentar limpar a barra de todo mundo e joga tudo em cima do Bolsonaro. A gente tem que ter muito cuidado em relação a isso nos próximos tempos também. Isso aí, Demore. Bom que você salientou isso aqui também. Vamos falar agora do Heleno, né? O ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional de Bolsonaro, o Augusto Heleno. Que manteve esse diário. Não tem nada a ver com golpes, entendeu? Tem nada a ver com golpes. Ah, pronto, agora dois imitadores. Eu gosto de ouvir o Reinaldo Azevedo. Reinaldo Azevedo imitando o Augusto Heleno. Mas fala. Vou trazer aqui depois de vocês me derrubarem, agora vocês querem ler a notícia. Muito bem, certinho, correto. Bom, gente, ele manteve esse diário, a gente está trazendo aqui ao longo do dia, né, do ICL Notícias. Ele fez um diário escrito à mão, documento com anotações de teor golpistas, informações que são da revista Veja, repórter Larissa Borges que trouxe essa história. E aí, segundo essas ideias do Augusto Heleno, só para a gente entender esse imbróglio, né? Porque vamos entender como é que funciona essa cabeça aqui. O Ministério da Justiça, a AGU, a Advocacia Geral da União e a Presidência da República poderiam atuar de forma conjunta sob o pretexto de combater ordens judiciais que fossem consideradas, pelo crivo deles, obviamente, né, que estavam nessa trama golpista, exorbitantes. Então, nessas anotações, o general Heleno fala, dentre outras coisas, né, sobre a prisão de delegados, por exemplo. E aí o objetivo, claro, seria impedir que a polícia cumprisse determinadas decisões de juízes que eles achassem, né, que estava ali sendo exorbitante. Agora, é mais um capítulo, né, Demore, dessas decisões que, ainda bem, né, a gente fica chocado, eu estava até conversando também com o motorista sobre isso, a gente fica chocado, mas também aliviado sobre como as coisas são feitas de forma a ser uma pataquada, né? Gabi, de novo, né? A gente vai ter que cruzar a linha da defesa do Bolsonaro entre intenção e planejamento. Essa é o grande desafio que a gente tem nesse processo. Esse processo, e a nossa comunidade que está nos acompanhando aqui pode até ficar triste com o que eu vou falar agora ou não gostar, mas esse processo, no final das contas, pode dar em nada.
Tá? É importante a gente deixar isso bem claro. Esse processo pode virar uma denúncia, a justiça pode aceitar e chegar no final e a defesa do Bolsonaro prevalecer. Qual é o capítulo que conta o diário do Heleno? E a gente viu hoje no Desperta ICL, né? Eu coloquei até as imagens do diário do Heleno, aquela coisa toda. Não tem figurinha do Ursinhos Carinhosos, não tem coraçãozinho. Sim. E não tem cheirinho a carta. Eu não sei se tem cheirinho, talvez tem cheirinho, mas cheirinho a gente não consegue pegar pela internet ainda, né? Carta, mas né? Uma hora vai dar. Papel de carta. Tem cheirinho, né? Eu colecionei, né? Eu colecionei papel de carta. Gabi, isso é a sua cara, colecionar cartinha com cheirinho. Tá? Mas o que é importante a gente salientar nisso? Isso era uma questão relacionada a decisões judiciais. Vamos dar um exemplo para ficar tudo muito mais claro. Vamos imaginar que o 8 de janeiro avança, tá? Ele avança. Ele teve ali uma força policial na rua, PM do Distrito Federal, está mais do que comprovado que ajudou a tramar esse golpe de Estado, tem todas as conversas de WhatsApp dos comandantes, a maior parte do comando da PM do DF está presa, viraram réus uns 10 dias atrás, na semana passada, na retrasada, se eu não me engano, tinham inclusive um esquema para colocar um laranja da própria tropa para ser culpado caso a coisa desse errado, e isso em certa medida funcionou, aliás, matéria do Paulo Motorim, excelente repórter, publicada lá no Intercept. O que é que tem no diário do Heleno? Caso o 8 de janeiro avançasse, por exemplo, tá? E a tomada da Praça dos Três Poderes ela fosse mais longa do que ela foi. Vamos imaginar que as coisas começassem a andar em direção à finalização do golpe de Estado. O Bolsonaro se prepara nos Estados Unidos para voltar para o Brasil, alguma tropa do general Teófilo, lá os kits pretos, é colocada na rua e as coisas andam desse jeito. Imaginemos que um juiz do Supremo Tribunal Federal, seja lá qual for, pode ser o Gilmar Mendes ou o Alexandre de Moraes, que eram os dois que estavam na cabeça disso, e inclusive estavam nas intenções de serem presos pela tal da minuta do golpe, escrita pelo Felipe Martins e depois editada pelo Bolsonaro. Vem uma ordem do STF e fala o seguinte: desmobilização imediata das ocupações dos invasores da Praça dos Três Poderes. Isso é uma ordem judicial. Uma outra ordem judicial, por exemplo, que o general Teófilo retire as tropas golpistas dele da rua. Poderia ser uma ordem judicial do STF. O que é que o Heleno fala nesse diário? Que nesses casos, o executivo, ou seja, o governo Bolsonaro, através da Presidência da República, do Ministério da Justiça e da Advocacia Geral da União, decidiriam entre eles que aquela ordem era ilegal e as ordens não seriam cumpridas. Então seria um esquema assim: o Ministério da Justiça provoca a AGU, o Ministério da Justiça pega essa ordem de desmobilizar as tropas do general Teófilo, por exemplo, e fala para a AGU o seguinte: olha, AGU, dá uma analisada nisso aí. Isso aqui é tudo para dar um verniz de normalidade democrática, tá, gente? A AGU analisa e a AGU emite um parecer. Atenção, a AGU é advocacia, ela é parte num processo, ela não toma decisão nenhuma. Não há decisão possível de ser tomada pela AGU em nenhuma instância da nossa democracia. Mas nessa nova democracia dos Bolsonaro e do Heleno, seria assim. A AGU fala o seguinte, ela faz um parecer e fala: olha, fizemos um parecer aqui provocados pelo Ministério da Justiça e chegamos à conclusão de que essa ordem para desmobilizar as tropas do general Teófilo e para esvaziar a Praça dos Três Poderes é ilegal. Essa é o nosso entendimento. A partir disso, o executivo, ou seja, a presidência da República, acataria o parecer da AGU, que, de novo, não tem força de lei, não tem força decisória nenhuma, e falaria: estou aqui amparado numa provocação do Ministério da Justiça, com um parecer da AGU, e essa decisão do Alexandre de Moraes, por exemplo, ela é ilegal, então o general Teófilo não tira as tropas da rua e as pessoas não saem da Praça dos Três Poderes. Então, isso é o que está, em resumo, no querido diário do nosso general Augusto Heleno. Bom, em decorrência disso, claro, né? Prenderiam como queriam, sequestrariam o ministro Alexandre de Moraes, né? Tinha o Alexandre, tinha o Gilmar Mendes e tinha o Pacheco. O Pacheco. Antes andaram perseguindo e bisbilhotando o Rodrigo Maia quando era presidente da Câmara, mas tinha o Pacheco. Depois o Bolsonaro tirou, segundo relatos aí, né? Ficou só Alexandre de Moraes. Então, aí você teria, né, o golpe dado, o golpe concretizado. Só lembrar uma coisa, lá atrás,
quando a CPI do golpe conseguiu o celular do Mauro Cid, havia ainda um outro documento que foi pego no celular do Cid, que dizia que eles tinham a intenção de fazer uma intervenção diretamente no TSE. O presidente do TSE era o Alexandre de Moraes, e a intenção deles era afastar o Alexandre de Moraes e ter acesso a toda a comunicação privada do ministro. Então, todas essas coisas vão se concatenando para a gente ter uma fotografia, Chico e Gabi, de que isso passa da intenção e começa um planejamento. Isso é o mais importante para esse processo daqui para frente, gente. É cruzar a linha de defesa do Bolsonaro, que era só uma intenção, era só uma ideia, era só um desejo, né? Não era um planejamento. Só uma coisa que você... Primeiro que eu não concordo com a sua avaliação disso que pode dar em nada. Não tem como não dar em nada, velho. Não tem. Já há muitos indícios. Há muita coisa recolhida, né? A gente sabe que a gente viveu o clima do golpe, né? O golpe não deu certo. Se tivesse dado certo, a gente não estava aqui fazendo jornal, né? Não estava ninguém, né? Mas não deu certo. Agora, eu queria a sua avaliação. E se tivessem logrado êxito, como dizem, se eles tivessem conseguido prender Alexandre de Moraes, tomar o governo do Lula, você acha que eles estariam no poder até hoje? Você acha que eles durariam no poder pelo menos um mês? Essa é a grande questão, né, Chico? Você não dá um golpe de Estado sem apoio, principalmente sem apoio externo. A gente não tem na história da América Latina. Poderia ser o primeiro. A gente não sabe como é que a coisa ia se desenvolver, mas você não teria o apoio, principalmente, dos Estados Unidos. Da Europa. Agora, Chico, da Europa também dificilmente você não teria, né? Agora, se a coisa anda, Chico, a ideia era essa, né? Você primeiro fazer uma intervenção no TSE. Você quebrar as comunicações do Alexandre de Moraes, você achar ali um pelo em ovo para provar, entre aspas, para a população que a eleição foi fraudada. Ali você tem o motivo para, no mínimo, refazer as eleições e, enquanto as eleições não fossem refeitas, o Bolsonaro permaneceria no poder. E aí, obviamente, ia tentar ficar no poder pelo maior tempo que conseguisse. Pelo odiário do Heleno, você, durante esse ínterim, em que a gente estivesse em compasso de espera, sabe-se lá por quanto tempo, eles, através da AGU, do Ministério da Justiça e da Presidência da República, não cumpririam nenhuma decisão judicial que eles próprios considerassem ilegal ou abusiva. Então, o golpe está dado aí. As tropas seriam colocadas na rua, inicialmente pela facilitação da Polícia Militar do Distrito Federal e depois pelo general Teófilo, inicialmente através dos kits pretos. Isso está desenhado também. Agora, se ia se manter ou não, Chico, eu não sei se ia se manter. Agora, primeiro, difícil sem apoio externo, mas, ao mesmo tempo, meu caro, a gente sabe que as coisas, conforme o caminhão anda, como diz na minha terra lá, um caminhão de melancia, né? Você carrega, fica tudo bagunçado. Mas o caminhão vai andando, as melancias vão se ajeitando. 100 quilômetros depois, nenhuma melancia se mexe mais. Se a coisa tivesse andado mais ou menos assim, eu não duvido que depois de um tempo, se o país não entrasse em convulsão, ia depender muito da coisa funcionar ou não, do campo progressista, da esquerda, ir para a rua. E reivindicar isso. Se a gente ficasse parado, eu não duvido que 6 meses depois, a Arábia Saudita, a Itália, a Argentina, os Estados Unidos, o Canadá iam continuar fazendo negócios com o Brasil normalmente. Ninguém abre mão de dinheiro nessas questões, né? Então, é difícil a gente imaginar, né, um futuro que não aconteceu, mas olha, Chico, a coisa estava muito bem engendrada ali para funcionar, né? Eu não acredito que conseguissem governar, não, porque iam... As forças progressistas desse país iam pedir socorro e nós teríamos socorro. Seria a esperança. Teríamos socorro de fora, né, para combater essa insanidade dos militares brasileiros, ou de boa parte dos militares brasileiros. Claro que há vários aí que não concordariam com o golpe. E esses que não concordariam também, embora em número minoritário, né, seriam dissidência interna aqui. Quer dizer, ia correr sangue, velho, ia correr sangue, mas eles não iam prevalecer, não. É só especulação, mas que parece óbvio, né? Sim. A gente não tem como saber, ainda bem. Demore, obrigada por hoje. A gente se vê essa semana de novo, querido. Até mais. Obrigado. Amanhã convido todos para acompanhar o melhor programa do ICL chamado Desperta. Só um segundo. Olha. Ai!
Eu vejo de manhã. Entendi, ele tem caneca própria, é só pra gerar ciúmes. O programa tem caneca. Aqui, ó. Eu não queria dizer nada. ICL Notícias. A caneca da Mafalda é só no Em Detalhes Vou também. arranjar aquela do Graças a Deus é sexta-feira. Para cada dia a gente... Eu acho a minha da Mafalda mais bonita, mas eu não quero causar intriga aqui, então vou deixar você ficar feliz, tá? Da Mafalda podemos concordar que é mais bonita. Valeu, querido. Estarei a partir das 7 da manhã, Leandro Demore. Olha, valeu, amores. Muito obrigado, viu? Não, tenho ouvido todo dia. Fantástico. Audiência lá nas grimpas. É isso aí. Falando em Desperta, e também eu comentei do Em Detalhes aqui, só para lembrar que o jornalista Paulo Motorim vai estar amanhã no Em Detalhes para falar sobre essas tramas golpistas. Vai falar de Freire Gomes, vai falar de Mauro Cid, vai falar de Augusto Heleno e tudo que a gente está tratando aqui a respeito da trama golpista. Olha, você tem a notícia de Caetano Veloso, né? Tem uma história do Caetano Veloso. Olha só essa história. Eu tenho uma também, mas conta a sua primeiro. Vamos lá. O Caetano Veloso conseguiu penhorar a receita da venda de livros, sabe de quem? Do Olavo de Carvalho. O valor acumulado, conforme a última atualização de 2022, estava em R$ 3.372.608. Só para lembrar essa história, que foi uma decisão da Vara Civil do Rio, que atendeu a um pedido da defesa do Caetano Veloso, né, a Vara 50, e determinou a penhora desses valores arrendados pela editora Record com a venda dos livros do Olavo de Carvalho, que morreu em 2022. Ele, que era o guru de Jair Bolsonaro, foi condenado a pagar uma multa diária de R$10 mil por não ter retirado das redes sociais dele diversas ofensas que foram publicadas em 2017. E ele acusava o Caetano Veloso de pedofilia. E aí esse valor foi acumulando e a gente teve agora essa última atualização de 2022. Agora, então, tá maior ainda. Essa história que foi publicada no Jornal Globo pela repórter Ana Cláudia Guimarães. Diga lá, Chico, sobre Caetano. A outra de Caetano é um show dele que tinha sido adiado. Essa é boa. Demore falando isso hoje, mas em Porto Alegre, né? Ele tinha um show em Porto Alegre, acho que ele andou gripado, o show foi adiado. E nesse fim de semana ele fez o show, né? E quando terminou o show, antes do bis, trouxe ao palco, havia uma bandeira ali, levantou no palco a bandeira da Palestina, fazendo o seu protesto, né? Com a sua enorme lucidez política, né? Nós temos dois privilégios, pelo menos aqui nesse país, né? Entre outros, né? Nós temos Caetano e Chico, dois gênios da música, da poesia e da lucidez política. E os dois levantam a mesma bandeira, que é nossa, né? A bandeira da Palestina livre. Palestina com a independência que precisa ter. E do cessar-fogo também. Do cessar-fogo, evidente, né? Já correu muito sangue de gente inocente ali. Está um pavor. É um pavor. É isso. Importantíssima essa iniciativa do Caetano. A gente vai conversar agora com o Chico Sá também sobre um outro assunto bastante importante, grave também, da época do governo Bolsonaro. Olha só essa história. O Exército emitiu licenças de caçadores, atiradores e colecionadores, os CACs, né? Ou seja, autorização para o uso de armas para condenados por crimes como tráfico de drogas e homicídio, pessoas com mandados de prisão em aberto e também para laranjas do crime organizado, é o que revela um relatório do Tribunal de Contas da União, segundo reportagem do Estadão. Muito boa noite para você, meu querido Chico Sá. Chega mais aqui na nossa mesa redonda. Toque. Boa noite. Salve. Boa noite, Gabi. Salve. Entra e farreia. Eu acho... Entra e farreia. Não foi pouca coisa, né, Chico? Entre 2019 e 2022, 5.235 pessoas condenadas puderam ter esse registro. A gente desconfiava que essas armas estavam indo para o crime organizado, estavam indo para milícia, estavam indo para bandido. E eis que o TCU confirmou uma desconfiança... do jornalismo do ICL, de muita gente que pensa de forma mais crítica nesse país, né? Era óbvio que essas armas não iam parar
na casa do sujeito que ganha um salário mínimo, que mal tinha como comer, porque o Paulo Guedes não deixou essas pessoas comerem direito, essas pessoas estavam na fila do osso durante o governo Bolsonaro. Então, óbvio que as armas não foram parar na mão das famílias, como o Bolsonaro, vez por outra, dizia, a família tem que se proteger, tem que ter arma em casa. Óbvio que a intenção era armar a bandidagem, era fazer uma grande milícia nacional. E essa milícia nacional no país inteiro foi formada. São 5.235 condenados, traficantes, homicidas, condenados por lesões corporais, e tem mais, para completar o terror todo da parada, 11.912 mortos, 11.912 almas que já foram para o outro mundo compraram quase 22 mil armas. Ou seja, usaram cadastro de pessoas mortas, de defuntos, para comprar armas e abastecer também o crime organizado e as milícias dos amigos de Bolsonaro. Então, esse relatório do TCU é chocante nesse aspecto. Óbvio, você que está aí me ouvindo em casa, na sua tranquilidade, vai dizer, pô, mas todo mundo sabia disso. Uma coisa era a nossa desconfiança, né, a sua desconfiança, a desconfiança do jornalismo do ICL, outra é agora o TCU chegar com isso documentado. Isso agora vai virar inquérito, vai virar processo, e é mais uma bucha aí na imensa capivara da turma de Bolsonaro. Ô, Xará, e sem contar, né, armas, porque essas aí foram para bandidos declaradamente, são mutretas aí, coisa falsa, gente que já morreu, né, caques, né? O Bolsonaro inundou esse país de arma. A gente viu, citei aqui hoje, na nossa abertura aqui, o caso daquele coronel de Campinas, né, que a casa dele virou um paiol de pólvora, explodiu tudo e tal, né? E estou vendo aqui... É o Vigílio Parra Dias. No imóvel relacionado ao tenente-coronel Ronald Ferreira de Araújo Júnior, apontado como interlocutor de Mauro Cid para monitorar ações contra Bolsonaro tomadas pelo Judiciário e medir a temperatura de manifestantes acampados em frente ao QG do Exército em Brasília, na casa do tenente-coronel Ronald Ferreira de Araújo Júnior, foram encontradas mais de 500 munições de diferentes calibres, 4 pistolas Taurus, um revólver Taurus, um revólver Rossi, uma pistola Sig Sauer 9mm, uma pistola Beretta calibre 22, um revólver S&W, deve ser Smith & Wesson, né? Calibre 22, uma carabina Taurus 9mm. 500 munições, um número extraordinário de carabinas, revólver, pistola, tudo com registro, quer dizer, tudo legal. Você imagina, cada coronel fascistoide desse, cada militar desse golpista, deve ter em casa um paiol de pólvora desse tamanho. E seria muito importante que o Brasil pensasse se isso convém à nossa vida de civilizados, se isso convém à democracia, né? Ou se não é hora da gente começar um movimento contra esse tipo de coisa, revisão dessas autorizações, seja feita pelo Congresso, sejam feitas pelo Congresso ou pelo Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, alguém tem que se mexer nisso. Não é possível que cada coronelzinho de qualquer aí tenha em casa, e nem general, esse tanto de munição e de arma. Não, mas está tudo legalizado, até a hora que explode tudo, né? Tem um dado interessante... Como explodiu, Como explodiu em Campinas, né? Isso, exatamente. Por favor, Gabi, vai lá. Não, é sobre essa história dos CACs, né, Chico? Eu acho que vale a pena trazer alguns detalhes aqui, né? Porque até os mortos compraram armas, 94 mortos compraram mais de 16 mil munições no governo Bolsonaro. E aí também vale a gente detalhar aqui sobre essa história que tem condenados nesses números todos, né?
dessas pessoas condenadas que puderam obter, renovar os certificados de registro. A gente tem condenados pelos crimes de homicídio, 180 pessoas, lesão corporal, 451, lesão corporal na violência doméstica, 322, roubo, 190, posse ou porte legal de arma de fogo, mais de 1.646, e tráfico de drogas, 324, além de 44 condenados pela Lei Maria da Penha. E é aí que eu queria entrar também, Chico Sá, porque a gente teve um aumento muito claro de feminicídios, de estupros também, não só no estado de São Paulo, mas estou aqui colocando uma lupa no estado de São Paulo, especificamente em 2023. E nesse ano, olha só que genial o governo de Tarcísio de Freitas, do Republicanos, que resolveu congelar a verba de um programa para combater a violência contra a mulher. Né? A gente teve essa informação que é do Vanderlei Preto Sobrinho, do portal UOL, um congelamento desse investimento, desse programa, 5 milhões do programa que deveriam sair dos cofres da Secretaria de Políticas para a Mulher, mas a verba foi congelada depois de um decreto que foi assinado pelo Tarcísio no dia 18 de janeiro. Na semana, né, do 8 de março, é impressionante a gente ter uma decisão que vai justamente na contramão do que a gente precisa ter para o enfrentamento, né, do combate à violência contra a mulher. A gente tem um aumento de casos de feminicídio, a gente tem um aumento de estupros, da violência contra a mulher, e aí você tira o investimento. Quer dizer, como é que você vai combater a violência contra a mulher sem investimento? Isso é impossível. Inclusive, conversei hoje com a doutora Valéria Scaranci, promotora de justiça, a respeito disso, e ela falou justamente isso. É fundamental você ter orçamento para poder investir em políticas públicas, para que a informação chegue nas pessoas, e não só isso, né? Para que essa rede de proteção tenha de fato um investimento para que as mulheres possam recorrer a ela. Então, é realmente lamentável. Infelizmente, mostrou a que veio, né, o governo de Tarcísio, e políticas de enfrentamento, né, à violência contra LGBTQIAP+, violência contra a mulher, enfim, nada disso tem importância. Exatamente, Gabi. O Tarcísio, com essa queda no investimento aqui para combate a feminicídio, ele fecha um ciclo do pensamento bolsonarista sobre a Lei Maria da Penha, sobre a violência contra as mulheres. Repare bem que há uma campanha pesada nas redes do bolsonarismo, alimentado muito por vídeos e filmes daquele grupo chamado Brasil Paralelo. Há uma política muito forte de desacreditar a própria Maria da Penha e a Lei Maria da Penha. A comunicação deles é quase dizendo que isso é frescura, eles questionam, inclusive, a violência contra a Maria da Penha. Então, começa com essa campanha em rede social de todo o bolsonarismo, no esgoto do bolsonarismo, para desacreditar a Lei Maria da Penha, inclusive com o pensamento de derrubar essa lei no Congresso, esse projeto no bolsonarismo. Aí a gente pula dessa comunicação bolsonarista, a gente pula para a vida real, do fornecimento de armas, da liberação geral de armas, as armas que estão matando as mulheres. Aí você completa o quadro com o Tarcísio retirando as verbas de proteção às mulheres. Então, é uma cadeia completa que começa com a comunicação para derrubar a Lei Maria da Penha, pula para o fornecimento de armas e acaba com o principal representante hoje do bolsonarismo no país, que é o governador de São Paulo, retirando verbas para combater o feminicídio. Então, a gente fecha todo... É o roteiro do terror completo. É método, né? Total. Nada é à toa, é tudo encaixado no pensamento deles. Olha, e lembrando que esse cidadão, esse Tarcísio, né, que nem paulista esse Tarcísio não é governador à toa, né? Tem o apoio do Bolsonaro, é claro, que detesta mulheres, né? E tem
um grande apoio, principalmente no interior do Estado. Acho que está passando a hora, sabe, Gabi, das mulheres com a sua energia, com sua força, as mulheres lúcidas, esclarecidas, chamarem a atenção das mulheres paulistas. Vocês não podem apoiar um cara, né, que apoia feminicídio, um cara que apoia a violência contra nós mulheres, que apoia, né, Gabi? Inclusive, o orçamento da Secretaria da Mulher do Estado de São Paulo, né, um dos maiores estados do Brasil, é o segundo menor do governo. Veja só a importância que ele dá à política, né, de combate à violência contra a mulher. Inclusive, metade desse orçamento, que é de 20 milhões, que é muito pouco, tá, gente? Quando a gente olha por orçamento de maneira geral, só perde para a Secretaria de Negócios Internacionais, a metade desse orçamento é só para manter a Secretaria funcionando, gente. Então, depois, o que sobra dessa metade, aí sim você pode investir em políticas, enfim, e tem uma parte reservada ali para gastos administrativos. É importante também a gente dizer isso. Chico Sá, infelizmente, querido, é isso, né? A gente começa a semana com essas notícias que não são muito animadoras, né? Mas estamos aqui mas importante que a gente esteja aqui e alertando, porque o governador do principal estado do país e faz isso todo dia, sabe? É isso mesmo. Não é? E as mulheres, as professoras, a situação que a educação vive hoje em São Paulo é também um terror. Então é isso, a notícia não é boa, mas tem que ser dita para a gente ficar vigilante aqui. Boa noite a todos e a todas. Vigilantes seguimos. Obrigada, Chico Sá. Um beijo, até amanhã. Mulheres de São Paulo, univos. É isso aí, precisamos muito. Inclusive, é bom a gente começar a falar da campanha que a gente vai divulgar essa semana, o nosso próximo evento aqui no ICL, que é uma aula aberta com a Maria da Penha. Olha só que importante. Com ela própria. Exatamente, com a própria, inclusive no momento, né, de corte de investimentos e de também Goiás, importante dizer, também diminuiu o acesso a dados de violência contra a mulher, então mais um retrocesso nesse sentido. Então, no meio disso tudo, a gente vai ter essa aula, essa mensagem tão importante da Maria da Penha. A violência doméstica, como a gente está comentando aqui, né, é uma realidade muito mais comum do que as pessoas imaginam, inclusive tem muita subnotificação ainda de denúncias, e aí a gente quer se solidarizar com todas essas mulheres que estão trazendo as suas histórias e lembrar, claro, já que eu estou falando aqui de violência contra a mulher, que para você denunciar, todo o Serviço Nacional pode ter acesso ao número 180 para denunciar vítimas e testemunhas de violência doméstica que podem ajudar a denunciar essas agressões e orientar também as mulheres em situação de vulnerabilidade sobre a legislação, né, da Lei Maria da Penha. Nem todo mundo sabe como é que ela funciona e pode direcionar para a rede de atendimento mais próxima. Mas aí, o que a gente está fazendo, né? Esse evento, a Maria da Penha, uma história de lutas, vai ser nesse domingo, dia 10, às 8 horas da noite, justamente nessa semana do 8 de março, que é um dia de muita luta para a gente, né? Que é a mulher, e também de relembrar figuras importantíssimas para a gente, como a Maria da Penha, que transformou a nossa história como mulher e a história de muitas mulheres que sofreram e ainda sofrem violências dentro da própria casa. Aliás, a Lei Maria da Penha, ela surgiu em 2006, criou esses mecanismos de proteção das mulheres dentro de casa e também, enfim, todo mundo que né, conhece a Maria da Penha, em alguma medida, pode também denunciar. E mesmo quem não conhece também, né, Chico? Como eu disse, é só ligar 180 que eles orientam como é que E a Maria da Penha vai contar para a gente, nessa aula que teremos aqui no domingo, né? Isso, domingo. Ela vai contar para a gente o que aconteceu, o que a fez ficar conhecida. Aconteceu na própria vida. O marido tentou matar ela 2 vezes. Primeiro deu um tiro nela, depois tentou eletrocutá-la no banheiro quando ela estava tomando banho. A história tentou 2 vezes. Ela vai contar essa história toda para a gente numa aula, essa aula aberta, que é muito importante que as mulheres vejam e, descobrindo isso, contem para outras, convidem outras para participar. Sabe, eu tenho uma esperança enorme nas mulheres, no feminino. O mundo dos machos não deu certo, não. Só dá zerda.
né? É guerra, é violência. O mundo feminino, pelo menos, né, tem um pouco mais de sensibilidade. É isso. Sem dúvida. Vamos chamar o vídeo, inclusive, que o Edu Moreira preparou para a gente, contando um pouco mais sobre essa aula. Vamos assistir. Olá, eu sou o Eduardo Moreira e queria convidar todos vocês para uma conversa muito especial que eu tive, uma conversa inspiradora, uma conversa forte e uma conversa reveladora também com a Maria da Penha, essa personagem tão importante que a gente tem no nosso país. Olá, eu sou a Maria da Penha e estou convidando você para assistir um papo muito legal que eu tive com o Eduardo Moreira, do ICL. Conto com vocês nessa conversa. É isso aí, gente. E a Lei Maria da Penha está aí, né? A Maria da Penha ainda está aí, contando a sua história. E também numa contracorrente a esses ataques que ela está sofrendo da extrema-direita, que estão tentando descredibilizar toda a história dela, com mentiras, com desinformação, né, que são as armas que a extrema-direita usa. Então, é fundamental a gente ouvir, além da entrevista com a Maria da Penha, a gente vai ter um debate com a Márcia Tiburi, Manuela Dávila e Eliane Alves Cruz sobre essas histórias falsas que rondam, que estão aí na internet, inclusive sendo difundidas por um canal que eu prefiro nem citar, né, mas que está aí em função da extrema-direita e também desinformação sobre a Lei Maria da Penha. Então, a gente vai na contramão disso. A gente traz informação e informação salva a vida das mulheres. Então, é muito importante que você chame os seus amigos, que você também participe dessa aula. Você pode se inscrever para assistir em icln2.com.br. Vamos começar a semana assim, né? Com muita, ótimo, com muita coragem. Otimismo também, né? Que a gente precisa. Muita coragem, otimismo, esperança, né? Foco e fé. E fortes aí, vigilantes na luta. É isso aí, gente. Boa semana para todo mundo. A gente tem agora o Espiritualidade, né, que começa agora na ação com o Frei Davi, também Kate Lima e o vereador Abidan Henrique. A partir de agora você acompanha. Obrigada, amanhã estamos aqui, firme e forte. A partir das 7 horas da manhã tem Desperta com o Leandro Demore. Tchau, tchau. Aí. A justiça caminha muito devagar no Brasil quando se trata dos direitos das mulheres. Foi só em 1962 que as mulheres brasileiras puderam abrir uma conta bancária sem os pais ou sem os maridos. E a lei que protege as mulheres brasileiras de violência, seja ela patrimonial, física ou psicológica, só foi criada no Brasil em 2006. A Maria da Penha sobreviveu a uma tentativa de feminicídio. E a luta incansável dela por justiça gerou uma lei que leva o nome dela e protege outras milhões de brasileiras. Nós convidamos você para ouvir um relato poderoso e inesquecível. A gente vai exibir uma entrevista exclusiva com a Maria da Penha. Vai ser um encontro fundamental para a gente entender a realidade da violência contra a mulher no Brasil. Para não perder essa aula aberta, online e sem replay, se inscreve agora no link desse vídeo. Convida os seus amigos, as suas amigas, ninguém pode perder. A gente se vê lá.